diz que ele está cumprindo todos os mandamentos. Tem gente que, porque não tem uma compreensão, uma luz ainda clara no seu espírito, ele pensa, não, eu estou bem, eu estou liderando, eu sou fiel no dízimo, não é? Eu não estou usando droga, eu não estou bebendo, não, estou bem, eu até obedeço meus pais, eu não faço... Quer dizer, ele tem um conjunto de regrinhas que ele estabeleceu, e que se ele está cumprindo, ele acha que é aquilo que Deus quer dele. Presta atenção, Deus é perfeito. O padrão de exigência de Deus não pode ser menor do que a perfeição. Tem pessoas que acham que Deus está vendo a minha intenção, Ele está vendo que eu estou me esforçando. Não, Deus é o juiz de toda a terra. Diante do juiz não conta boa intenção, só quer saber se você obedeceu perfeitamente ou não. Então muitas pessoas acham que tem paz, e às vezes é uma paz equivocada, porque ele não tem luz sobre realmente o que é o pecado. Eu já vou fazer agora, no mês de maio, 40 anos que eu me batizei. 40 anos é um bocado de tempo. E até hoje ainda estou descobrindo que o pecado é mais profundo do que eu imaginava. Até hoje o Espírito vem escavando e mostrando ainda lá às vezes motivos, coisas pequenas, mesquinhas, que não são práticas, mas que estão lá dentro. Se eu fosse depender do merecimento, eu nunca sentiria paz na presença de Deus. Mas quando você entende que por causa da troca do Calvário, tudo aquilo que separava você de Deus foi removido, toda dívida foi paga, o seu pecado foi apagado, e agora você chega diante dele com a justiça que o próprio Cristo tem, que é perfeito, então ele não pode nos rejeitar mais. O resultado disso é paz. Qual que é o grande sinal de que alguém está entendendo a graça de Deus? Ele sente paz. Paz é o grande sinal. Paz é a grande promessa. Está me entendendo o que eu estou dizendo? A grande promessa para o crente. Um crente que não desfruta de paz, ele vive uma vida contraditória. Mas eu tenho que dizer para você isso. Se tem um povo que vive atormentado, é crente. Atormentado o tempo inteiro. Por quê? Porque ele não orou o suficiente, não obedeceu o suficiente, não é bom o suficiente, ele não recebeu, ele não encheu, ele não sabe, ele não estudou, ele não fez nada o suficiente. Ele está sempre com a pequena sensação de estar em falta, de que deveria ser melhor, e não desfruta de paz. Mas eu quero dizer para você algo: a paz de Deus é o sinal de que você entendeu a graça, mas a paz também é o meio pelo qual a graça se manifesta na sua vida. Quantos querem mais bênção da parte de Deus? Para você receber bênção, você tem que entrar na sua herança. E a sua herança é paz. Eu gosto muito da lei, da primeira menção. É um princípio da hermenêutica, da interpretação bíblica, segundo o qual a primeira menção de qualquer assunto na Bíblia determina em linhas gerais o seu sentido no resto da Bíblia. Ok? Então, qual que é a primeira menção da palavra paz ou descanso na palavra de Deus? Está lá em Gênesis 2, verso 3. Olha o que diz lá. Abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Olha que interessante. Aqui não tem só a primeira menção de descanso. Tem também a primeira menção da palavra bênção e da palavra santo. É a primeira vez que a palavra bênção é mencionada. Isso significa que, em linhas gerais, esta é a forma como Deus nos abençoa. Ok? É a palavra bênção. A segunda palavra, que é a primeira menção também nesse versículo, é a palavra santo. Significa que a santidade também está, em linhas gerais, está associada com o que está nesse versículo. Então, você quer receber mais bênção e você quer viver em maior santidade, entenda o verso, é o que ele diz. Abençoou Deus o dia sétimo e o santificou. Por quê? Porque nele ele fez o quê? Deus fez o quê? Por que Deus descansou? Não é porque estava cansado, porque Deus não cansa. Você consegue imaginar Deus, depois de criar o sol, conversa lá com o Miguel e fala: rapaz, que calorão que está, hein? Puxa vida, o sol. Não, Deus não se cansa. Ele criou tudo só com a sua palavra. Ele descansou, a Bíblia diz, porque ele terminou.
terminou. Em outras palavras, uma vez que Deus termina a sua obra, Ele entra no descanso. O Novo Testamento começa com a nova criação. Onde é que Deus consumou ou terminou a nova criação? Na cruz do Calvário. Quando o Senhor Jesus bradou, está consumado, Ele estava dizendo o quê? Terminou, terminei. E uma vez que a velha criação começa com Deus terminando a obra lá em Gênesis, a nova criação começa quando Cristo no Calvário diz, está terminado. Quando Ele diz está terminado, o que Ele vai entrar agora? Vai entrar no descanso. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? O descanso, portanto, é a palavra-chave. Descanso e paz. A maneira de você ser abençoado é no descanso. A maneira de você se santificar é no descanso. Não sou eu que me mudo, não sou eu que venço, Ele vence em mim. Quanto a mim, eu entro no descanso. Isso é algo tão vital para você receber de Deus. Muitas pessoas têm medo de descanso, da palavra descanso, porque temem a passividade. Presta atenção, quando eu falo de descanso, não estou falando de você ficar parado, simplesmente, não. Não estou falando de você não fazer mais nada. Não, você pode fazer e fazer até mais do que fazia antes. Mas vai fazer agora no descanso, em paz na presença de Deus. Amém, irmãos? Há uma outra menção da palavra descanso, ainda também em Gênesis, que está associada com a palavra graça. Olha que interessante. A primeira menção da palavra descanso está associada com bênção e santidade. A segunda menção está em Gênesis 6, verso 8. Vai projetar? Vai, né? Gênesis 6, verso 8. É 6. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aleluia. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Primeira vez que a palavra graça é mencionada. Aí você fala, bem pastor, aqui está dizendo que Noé achou graça diante do Senhor. Onde é que você encontrou a palavra descanso aqui? Pois aqui é que está a revelação. Se você, eu não sei quantos usam, né? Uma coisa que eu tenho estimulado os irmãos a comprarem, aqueles que têm celular, smartphone, é baixar um aplicativo que tem a Bíblia e que tem acesso ao original hebraico e grego. Então eu tenho na minha Bíblia, então eu posso ajudar você que ainda não tem. Se você coloca o dedo em cima da palavra Noé, vai aparecer o significado da palavra no hebraico. E literalmente Noé significa descanso. Os nomes no Velho Testamento principalmente, mas em toda a Bíblia, os nomes não são por acaso. Está me ouvindo? Os nomes das pessoas, os nomes dos lugares, os nomes dos eventos não são por acaso, eles trazem sentido espiritual. A palavra Noé significa descanso. Então, olha como lá em Israel, como um israelita lê o texto. Porém, descanso achou graça diante do Senhor. Aí você fala, mas espera aí, eles leem assim? É porque nós estamos falando em outro idioma. Por exemplo, tem um irmão do seu lado que se chama Salvador. Quando você chama ele, você fica lembrando de salvação? Não, não é verdade? Tem uma irmã do lado, o nome dela é Linda. Cada vez que você fala Linda, você fala, puxa, como ela é bonita. Não, você simplesmente fala o nome porque associou o nome. Mesma coisa lá em Israel. Eles estão habituados com esses nomes, para eles não tem nada de especial. Mas como nós não estamos habituados com nenhum irmão que chama Senhor Descanso, quando nós lemos, podemos ter revelação do Senhor. O descanso achou graça diante do Senhor. Quem é que vai receber graça diante de Deus? Quem está no descanso. Quando é que você vai receber graça para aquela situação que está precisando? Quando você entrar no descanso. O descanso às vezes implica em você desistir. Desistir de fazer mudança no seu braço, desistir de tentar cobrar do outro para que ele seja diferente, desistir de você próprio, de alguma maneira, conseguir uma cura, conseguir uma mudança. Presta atenção, o descanso é simplesmente entregar.
Senhor, é teu, está nas tuas mãos, eu vou aguardar o Senhor fazer. Mas eu vou aguardar em oração. Não é um esquecer para lá, não é um deixar para lá simplesmente, não. É um deixar nas mãos do Senhor. Quem entra no descanso encontra graça na presença de Deus. Esse é o segredo para você ter favor em todas as áreas. Por quê? Vou contar para você algo. Antes que o diabo possa roubar alguma coisa de você, primeiro ele vem tirar a sua paz. Ele quer produzir um coração tumultuado, turbulento. Mas se você mantém a paz, se você mantém o descanso, o favor continua fluindo na sua vida. Porque o diabo sabe que se você sai do descanso, Deus não tem brecha, meio para abençoar você. Entende? Mas muitos de nós vivemos atormentados. Qual é o pastor que é abençoado? Eu sempre gosto de falar para pastores, porque se tem gente que tem uma vida difícil, é pastor. Pastor precisa de muita compaixão, precisa de muito amor por parte dos irmãos. Por quê? Porque sobre o pastor, às vezes, pesa a obrigação de ser perfeito. Sobre a mulher do pastor, pesa a obrigação de ser perfeita. E sobre os filhos do pastor, pesa a obrigação de serem perfeitos. Às vezes até dentro da própria igreja, não é? Então a criança tem direito de ser traquina, mas se o filho do pastor é traquina, logo ele vai ouvir o quê? Você é filho do pastor, comporte-se. Eu tenho 2 netinhas. Ser neto de pastor não é fácil também não. Eu tenho 2 netinhas que estão na escola videira lá em Goiânia. A mais novinha tem 2 anos, 2 anos e 5 ou 6 meses, 2 anos. A mais velha tem 4 anos. Aí esses dias a mais novinha, de 2 anos e meio, foi parar na coordenação. Levaram para a secretaria, na minha época era a secretaria que falava. E eu achei muito engraçado porque quando ela chegou em casa, e a mãe estava brava, né? Porque foi para a secretaria, ela tem 2 anos. E eu falei, minha princesa, o que aconteceu? E é bom porque ela tem 2 anos, mas ela fala muito, é muito articulada. E ela falou, vovô, eu fui deselegante. Puxa vida, deselegante. Nem sabia que criança de 2 anos falava essa palavra. Aí depois fui descobrir que lá na escola é a expressão que eles usam. Você não pode ser deselegante, tem que ser elegante. E ela com 2 anos e meio não foi elegante, o Senhor ajuda ela. E aí, mas ela não é filha de pastor, mas é neta do pastor. Então, tem gente que sofre mais. Pastores que não aprenderam a entrar no descanso, sofrem mais. Ele não pode pregar certas coisas, porque na cabeça dele, como é que ele vai pregar se ele não está vivendo isso ainda? Não é? Ele vem para pregar às vezes, mas teve um conflito conjugal, como é que ele sobe para pregar? E o coração dele está sempre apertado, sem saber se Deus vai ou não abençoá-lo. Qualquer problema que tem na igreja, deve ser eu o problema, Deus deve estar castigando, deve ter algum juízo de Deus. A obra não está rompendo, você não está rompendo, oh meu Deus, será que eu estou no lugar errado? Será que eu estou na hora errada? O que está acontecendo? Então o pastor vive angustiado. Mas eu quero contar um segredo. As pessoas sempre me perguntam, né? Qual que é o segredo, né, para você ter sucesso ministerial? Eu sempre digo, o segredo é entrar no descanso. Divirta-se. Deixa o Senhor fazer em paz. Quanto mais você vive em paz, mais pessoas são atraídas a você. Porque preste atenção, turbulência, tumulto de alma, aquela pessoa que está sempre angustiada, afasta as pessoas. Ninguém quer ficar perto, porque essas coisas pegam. E ninguém quer ser contagiado com isso. Mas preste atenção, quem está em paz vira um imã, ele atrai outros para andar com ele. Qual que é o segredo do líder que multiplica a célula? Ele está em paz, ele vai para a célula em paz. Lá na célula ele conduz em paz. E quando ele está em paz, a alegria do Senhor flui. Ele se diverte enquanto faz. E as pessoas se ajuntam. Elas querem estar ali perto dele. Porque ele é bom? Porque ele é melhor? Não. Porque a graça vem onde tem paz. A paz achou graça aos olhos de Deus. Descanso. Quando eu falo descanso em paz hoje, estou falando como sinônimos. Amém? Quantos estão compreendendo? Muitas vezes nós temos uma ideia de que viver sem paz, sem descanso, é algo aceitável diante de Deus. Não é. Então o pastor Mauro estava me mostrando um livro que ele escreveu, baseado nas ministrações que ele fez durante esses últimos 2 meses, e falando do quê? Do vencedor.
o que acontece? Muitas pessoas tiveram uma má compreensão do que é ser um vencedor. E muitos acreditam que ser vencedor é isso. Eu estou ruim, eu estou mal, eu estou angustiado, mas eu vou assim mesmo. Não, isso não é o vencedor. Isso não é o vencedor. O vencedor é aquele que venceu essa angústia, esse mal-estar, essa falta de paz. O vencedor é aquele que vive na paz. O povo de Israel, qual que é a ilustração bíblica? O povo de Israel vinha no deserto, ok? Vinha no deserto, e eles pensaram que o tempo de jornada do Egito até Canaã seria breve. Nunca passou na cabeça deles que ficariam 40 anos no deserto. Então, a Bíblia fala que depois de mais ou menos 9 meses, 6 a 9 meses, chegaram ao Monte Sinai. E depois de novo, mais ou menos 6 a 9 meses, chegaram num lugar chamado Cades Barneia, que fica na entrada de Canaã. E o Senhor, a promessa é: vocês vão para uma terra que mana leite e mel. Vocês vão entrar no meu descanso. Uma coisa interessante: eles estavam no deserto, não faziam nada. Ninguém trabalhava no deserto, porque não tem como plantar nem colher. No deserto, literalmente caía comida do céu. O maná caía todo dia, não é? Então nem isso eles tinham que se preocupar. Bastava sair de casa, colher comida e entrar e criar o seu prato naquele dia. A roupa não envelheceu, o sapato não gastou. Aí você pensa: uau, eu pensei que isso é que era vida maravilhosa. Mas o Senhor diz: vocês vão entrar no meu descanso. Esse não é o descanso. Que apesar de não fazerem nada, não tinham descanso na alma. Você conhece gente assim? Apesar de não fazer nada. Sabe quem é que tem mais problema na alma? Quem está trabalhando muito ou quem está desempregado? O desempregado acorda de manhã, a alma dele está muito ruim. Quem trabalha pode até acordar de manhã com preguiça, mas a alma dele está bem. Ele tem o trabalho, entende? Há descanso na vida dele. Nunca pense que trabalho é o oposto de descanso. Às vezes ociosidade é que é o oposto de descanso. E é interessante então que eles enviaram espias. Eu estava vindo no avião ontem e o Senhor estava falando comigo sobre esses espias. Mais uma vez, já preguei sobre isso dezenas de vezes. Mas o Senhor falou comigo: por que eles não entraram em Canaã? Foi porque não obedeceram os mandamentos? Foi porque eles pecaram? Foi porque não cumpriram tudo o que a lei dizia? Por que eles não entraram? Não, eles quebraram os mandamentos, eles erraram muito, mas não foi por isso que eles não entraram. Eles não entraram porque não creram. Veja, na velha aliança, o critério foi fé. Se na velha aliança foi fé, muito mais vai ser na nova aliança. Mas lá em Hebreus 4, diz que nós também somos como o povo de Israel. Pega aí a sua Bíblia, vamos ler lá. Hebreus capítulo 4. Hebreus, às vezes, localizar numa Bíblia de papel é até mais fácil. Olha, vamos ler o capítulo 3, final do capítulo 3, diz assim: ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito, por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso? Senão os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar no descanso, por causa do que, meus irmãos? Incredulidade. Presta atenção. No Velho Testamento, a promessa era Canaã, mas Deus chama Canaã de quê? Descanso. A Canaã do Velho Testamento é chamada de descanso. Isso significa que no Novo Testamento, nós também temos uma terra prometida. Qual é a terra prometida para todo crente do Novo Testamento? Descanso. Descanso é a nossa Canaã hoje. Viver em paz é a nossa Canaã hoje. Isso significa que se você não tem paz, está no deserto. Se a sua alma está tumultuada, você está no deserto. Por quê? Canaã para nós hoje é o descanso. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo? Canaã hoje é o descanso. Por isso que a palavra do Senhor diz, vai lá para o capítulo 4, olha o verso 9. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus
também ele mesmo descansou das suas obras, como Deus das suas, das dele. Do mesmo jeito que Deus entrou no descanso, Ele quer também que nós entremos no descanso. Agora, olha a ordem bíblica: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Do povo que saiu do Egito, só 2 entraram em Canaã. Só 2 entraram no descanso. Isso mostra o quanto o desafio do descanso é fundamental para nós. É fundamental para nós. E eu sempre gosto de dizer: faz o teste das coisas que eu ensino. Se é verdade ou não, faz o teste. Você que é pastor, é mais fácil você fazer o teste, não é? Faz o teste. Se você descansar e a obra parar, então esquece o que eu estou pregando. Mas se você descansar e coisas começarem a acontecer a seu derredor, espontaneamente, sem a sua participação, entenda que a obra não é sua, a obra é dele. Mas enquanto você faz, ele descansa. Mas quando você descansa, ele trabalha para você. O que você prefere? Que ele trabalhe para você ou que ele descanse? Eu quero um Deus que trabalha para mim. E essa é a vontade dele. Deus quer servir, Deus quer fazer. Por isso que a ordem bíblica é: esforce. Parece contraditório, esforço para entrar no descanso. É um paradoxo, mas é um dos poucos lugares da Bíblia em que se manda esforçar. Hoje não precisamos mais nos esforçar, porque aquele que entende que a obra foi terminada, faz como Jesus, ele se senta. E Cristo hoje está sentado à direita de Deus nos lugares celestiais. Olha o que diz, Efésios 2, verso 4. Efésios 2, 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, aleluia, e estando mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Interessante que o texto diz que Deus é rico em misericórdia. A Bíblia não fala que ele é rico em ira, rico em julgamento e condenação. Não, Deus é rico em misericórdia. E por causa do enorme, do grande amor com que nos amou, né, nos deu vida junto com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou. E o que mais? Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por que que Cristo sentou? Para você entender isso, tem que voltar no Velho Testamento. A Bíblia fala que Cristo é o nosso sumo sacerdote. No Velho Testamento, o sacerdote trabalhava no tabernáculo ou no templo, ok? E ele trabalhava durante todo o tempo diante de Deus, ministrando incenso, ministrando sacrifícios. Ele fazia todo o tempo. E no tabernáculo tinha muitos móveis, ok? Então tinha um altar, tinha uma bacia para ele poder se purificar, tinha uma mesa onde ficavam os pães da comunhão, ok? Mas um móvel não tinha no tabernáculo, uma cadeira. Tinha mesa, mas não tinha cadeira. Por quê? Porque o sacerdote não podia sentar-se diante de Deus. Por que ele não podia sentar? Porque o trabalho, isso era para indicar que o trabalho dele nunca parava, nunca cessava. Mas aí a Bíblia fala que o Senhor Jesus veio. Vamos ler isso lá em Hebreus. Hebreus capítulo 10, verso 11. Hebreus 10, 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Mas olha o que fala do Senhor Jesus. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, porque só um é suficiente. O que ele fez depois disso? Assentou-se à destra de Deus Pai, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Por que ele sentou? Não, ele sentou porque é o trono, ele é o Filho de Deus, ele tem que sentar. Não, a Bíblia fala que ele sentou porque ele terminou o trabalho. No Velho Testamento o sacerdote não sentava porque o trabalho nunca acabava. Porque sangue de animais nunca poderiam tirar o pecado do homem. Mas Cristo veio e com um único sacrifício, uma vez por todas, resolveu a questão do pecado diante de Deus. E uma vez tendo feito isso, ele fez o quê?
sentou-se. E Paulo diz lá em Efésios que nós também agora estamos sentados com ele nos lugares celestiais. Essa é a posição de autoridade. Quando você quer se levantar para fazer, para resolver, você saiu da posição de quem está sentado. Quem está sentado deixa Deus fazer. Veja, o Senhor Jesus, o texto diz que Ele não está indo fazer com que os inimigos fiquem debaixo dos seus pés. Não, Ele está aguardando. Ele está aguardando, significa que o Pai é que vai subjugar tudo debaixo dos pés dele a seu tempo. Amém, meus irmãos? Todas as vezes que acontece um problema com você, o alvo do diabo primeiro é tirar a sua paz. Quando ele consegue tirar a sua paz, você abriu espaço para ele operar ao seu derredor. Pastor, como é que eu sei que o diabo está operando? Se a paz foi embora. Se a paz no rebanho não está acontecendo, o rebanho não consegue comer apropriadamente. Ovelhas são animais interessantes. Para comer tem que estar em paz. Se ela estiver assustada com qualquer coisa ao redor, com um animal, um lobo, ou qualquer coisa, um barulho, elas ficam ouriçadas ali, elas não conseguem comer, ficam doentes e morrem. Ovelha precisa de ter paz para comer. Por isso que o pastor tem que estar ali para dar segurança para ela. Os animais parecem crianças, bebês. Se vê o pastor, sente seguro. Se não vê, fica ansiosa. E aí não come. Às vezes também acontece do diabo vir para tirar a paz no meio do rebanho. Quando não há paz no meio da igreja, a graça não está fluindo livremente. Todas as vezes que o diabo quer fazer algo com você, ele procura tirar a paz. E então ele te pergunta, qual que é a frase que as pessoas gostam mais de falar? Mas ela vem do diabo. O que você vai fazer a respeito disso? O que você vai fazer a respeito disso? Sua resposta deveria ser sempre, nada. Não vou fazer nada. O Senhor vai fazer por mim. E enquanto eu estou aguardando nele, coisas poderosas vão estar acontecendo. Não vai ser eu, não vai ser o meu braço, não vai ser a minha força. Vai ser a força do Senhor. Quantos dizem amém nessa manhã? Agora, qual que é a posição que Cristo está sentado? No capítulo 1, no verso 22, diz que Ele está sentado acima de todo principado, toda potestade e todo nome que se possa referir, não só neste século, mas também no vindouro. Por isso, vigia. Se tem algo que você tem que vigiar, é a paz. A Bíblia fala que a paz é o árbitro. Colossenses 3,17 diz, seja a paz de Cristo o árbitro. Mas às vezes nós entendemos errado esse versículo. Como é que normalmente nós lemos esse versículo? Bom, pastor, a paz é o árbitro. Então, antes de eu fazer qualquer coisa, eu vou avaliar se eu estou sentindo paz. Não é assim que nós falamos? Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz para você avaliar se está sentindo paz. A Bíblia diz o contrário. Ela diz o seguinte, você vive em paz. Eu estou sempre em paz. Mas agora apareceu uma situação. A Bíblia fala, avalia se você perdeu a paz. Se perdeu a paz, cai fora. Se a paz continua como sempre tem estado, continue avançando. O princípio é, viva em paz, esteja em paz. E avalie quando a paz for embora. Todas as vezes que a paz for embora, para imediatamente. Vai checar. O que está acontecendo? Senhor, a paz se foi. Eu quero entender. Espírito Santo me ensina, me mostra o que está acontecendo. Não viva sem paz um instante sequer. Eu vivo permanentemente na presença de Deus. Zelando e guardando a paz o tempo inteiro. Porque o diabo quer vir e às vezes vem no momento mais que você menos espera. Não sei se você tem essa experiência, mas comigo acontece frequentemente. Estou dirigindo o carro. Está lá, o som está ligado, às vezes estou até cantando junto. Mas eu estou dirigindo, de repente me dá uma angústia. Meu Deus, o que está acontecendo? O que é isso? Quando sentiram isso alguma vez? Repentinamente, sem motivo. A minha mente não é capaz de entender. Muitas pessoas ignoram isso. Eu ignorava, hoje não ignoro mais. Quando acontece, eu pergunto ao Espírito Santo. Espírito Santo, o que está acontecendo? Por que o diabo lançou uma seta e eu perdi a paz? Normalmente eu não me lembro. Mas agora o Espírito Santo me ensinou. Todas as vezes que você repentinamente perde a paz, é porque algum momento antes, alguns minutos antes, você estava pensando em algo, veio um pensamento na sua mente e você acalentou aquele pensamento que produziu angústia. Só que imediatamente você esqueceu o que estava pensando.
mas a angústia ficou. Muitos irmãos se esquecem do pensamento que o diabo lançou, mas a angústia fica. E muitos vivem assim quase que o tempo todo. Não é a vontade de Deus. A vontade do Senhor é que você vive em perfeita paz, no perfeito descanso. Amém, meus irmãos? Essa é uma verdade fundamental do Novo Testamento. Deixa eu dizer para você, baseado lá em Hebreus 3,12. Vai lá para Hebreus 3,12. Nós às vezes não temos o critério de Deus. Às vezes, eu vou fazer uma propaganda aqui, não tem nada para ganhar, mas o programinha que eu uso para ler a Bíblia, ou o aplicativo, para usar um linguajar mais bonito, ou um app, para ser mais ainda jovem, ele chama-se Olive Tree. Tree não é três, tree é árvore em inglês, ok? Olive Tree é o nome. Se fosse em português seria pé de azeitona, ou oliveira. Quando você abaixa esse aplicativo, você pode depois abaixar a Bíblia, mas não é de graça. O aplicativo é de graça, a Bíblia não é. Você pode ter quantas Bíblias quiser dentro do aplicativo. Então, essa Bíblia que eu uso chama Bíblia Revista e Atualizada com Strongs. Para quem fala inglês, Strongs aqui não é porque é forte, não. É o nome do cidadão. Ok? E esse Strongs investiu a vida inteira só para fazer esse dicionário, né, mostrando o significado da palavra no original, grego ou hebraico, se for Novo ou Velho Testamento. E o que acontece? Por que hoje em dia eu leio muito mais a Bíblia do que lia anos atrás? Porque antigamente, quando eu viajava, eu tinha que carregar a Bíblia, mas era um tijolo. E muitas vezes não dava para carregar, eu tinha que colocar dentro da mala. Então eu não lia, eu lia pouco, lia muitos livros. Hoje eu leio menos livros, leio mais a Bíblia, porque eu tenho que carregar isso aqui, mas ele é leve. E se eu não quiser ler aqui, eu posso ler no celular. Então, eu senti que meu ministério de ensino avançou muito mais. Então, eu louvo a Deus por esse aplicativo. Mas também louvo a Deus pelo Strongs. De maneira que, quando eu coloco o dedo em cima de uma palavra, abre uma janela. Eu sei que está longe, você não vai ver se estiver longe. Abre uma janela. Nessa janela está escrito a definição da palavra no original. Quantos tem esse aplicativo? Deixa eu ver. Alguns. Então, se você tem um celular desse, baixa na sua Bíblia, porque é algo muito interessante. Você às vezes fala, é porque você já reparou como eu estou toda hora agora falando no original? Quem me ouve há mais tempo sabe que eu falava menos isso antigamente. Agora virou toda hora, né, Mauro? Vou falar uma coisa, porque no original tá assim, porque no original significa, eu adoro falar de original. Alguém fala, mas ele está entendendo tudo de grego e hebraico. Não, essa é a única vantagem de ter esses eletrônicos. Você passa a ideia que sabe. E as pessoas acreditam. Olha para cá. Mas eu estou aprendendo com você. Nós, voltando para cá, nós temos um critério de algo que é mal. Não é? E nós sempre pensamos diante de Deus que o pior pecado é normalmente um pecado moral, não é verdade? Então, o pecado de matar, um pecado de um estupro, não é? O pecado de um roubo seguido de morte, sequestro, extorsão, nós pensamos, esses pecados são os piores. Olha, são horríveis mesmo. São horríveis mesmo. Mas, na ótica de Deus, você sabe o que é o pior pecado? Esse versículo fala. Olha o que diz lá em Hebreus 3. Projeta, por favor. Hebreus 3, verso 12. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós, está falando de irmãos, falando para nós, crentes. Tenha muito cuidado. Jamais haver em qualquer de vós o que, meus irmãos? Perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus. Então nós frequentemente pensamos, não, nada pode agora me afastar. Ou aqueles que vivem na lei ficam o tempo inteiro querendo voltar para ter comunhão. Aí estão dizendo, está vendo, está escrito. O que a Bíblia chama de perverso? O que é perverso aos olhos de Deus? Então, se você tem um aplicativo, coloca o dedo em cima. Sempre uma palavra, ela tem a definição primária, secundária, terciária. Essa palavra no original é poneros, no grego. E você sabe qual é o significado primário de perverso aqui? Cheio de labores, aborrecimentos, fadigas, pressionado e atormentado
pelos labores da vida. Não te assusta isso? A palavra perverso aqui não significa pessoa que é má, ruim. Quando nós lemos, pensamos nisso. Ainda bem que eu não tenho o coração perverso, meu coração é tão bom. Né? Eu não quero mal para ninguém. Pois é, você fica surpreso de saber que o texto não está falando disso. O coração perverso para Deus é um coração cheio de labor, tribulação, tumultuado com tanta coisa que ele precisa se preocupar, cheio de ansiedade. Para Deus, um coração perverso é o coração que não descansa. Quantos querem descansar na presença de Deus? Quando você perde a paz, o que acontece? Você se afasta do Deus vivo. Não é que Deus tira a sua paz, não. Deus não quer tirar a paz de ninguém. Ok? Deus quer dar paz. Tá bom? Mas você deixou o diabo levar a sua paz. Você permitiu-se sair do descanso. Quando você sai do descanso, a comunhão se perde. O favor se vai. Se você quer mais favor e mais graça, minha palavra para você hoje é essa: descanse na presença de Deus. Descanse seu labor, descanse sua preocupação. Quantos líderes são assim? Quantos pastores são assim? Cheios de preocupação o tempo inteiro. Como é que eu vou pagar aluguel? Como é que eu vou pagar o salário? Como é que eu vou fazer aquilo? Como é que eu vou fazer aquilo outro? Ele está o tempo inteiro angustiado, o tempo inteiro preocupado, sem paz. Quando você está sem paz, você perde a comunhão. E o pastor Mauro falou do vencedor aqui. E Jesus fala isso, lá em Lucas 21, verso 34, que é o versículo chave para você entender quem é que vai ser arrebatado. Lucas 21, 34. Lucas 21, 34, isso. Acautelai-vos por vós mesmos. Ou seja, tenha cuidado, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Com o quê? Com o pecado? Não, com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. Orgia aqui não é sexual. Orgia aqui é no sentido de você ficar tão envolvido com a preocupação que aquilo tira a sua lucidez. Parece que está embriagado. Mas por causa do quê? Por causa das preocupações deste mundo. Para que aquele dia, que dia que é esse? O arrebatamento, não venha sobre vós repentinamente como um laço. Por isso o Senhor diz: vigiai e orai. Vigiar aqui é o quê? É manter o coração em paz. Para que a orgia das preocupações, as consequências das preocupações deste mundo, não torne o seu coração tão embriagado que você não percebe o que está acontecendo no mundo espiritual. Para aquele que vigia, não será surpresa. Você vai perceber quando o anjo vier. Vai perceber quando estiver muito próximo. Entende? Mas aquele que não está vigiando, não vai ter noção nenhuma. E a Bíblia fala, por que ele não vai perceber? Porque ele é mais pecador do que os outros? Não, simplesmente porque o coração não tem paz. Olha, hoje nós estamos tão focados nisso, lá em Goiânia, que vamos começar um jejum agora, depois de amanhã, domingo, 21 dias. É um jejum que nós temos o nome 21 dias cheios da graça e de poder. O nosso alvo é 21 dias orando em línguas, sendo cheio do Espírito. Mas vai ter sempre todo jejum tem alguns desafios. E eu desafiei os pastores a fazer algo que todo pastor não quer fazer, mas nem morto. Eu disse para eles, nós no ano passado tivemos uma grande multiplicação de célula. No ano passado, nós aumentamos 50% as nossas células. Nós estamos hoje, sem contar a célula de crianças, estamos com mais de 3.700 células. Mas mais as de crianças, são mais 2.500 células. Então, Goiânia está tomada, literalmente. Não tem ninguém em Goiânia que não more perto de uma célula. Que pelo menos um dia na semana ele não ouça o barulho de gente adorando a Deus. Não existe, simplesmente. Não tem nenhum lugar em Goiânia que você vai que não tem alguém da videira hoje. Nós estamos chegando agora a 30 mil membros batizados, jovens e adultos em Goiânia. Então, a cidade tem sido tomada. Mas, nós não queremos simplesmente fazer a obra, não é? Claro, nós queremos também, mas tem algo que nós queremos. Queremos fazer tudo isso da maneira de Deus, não da maneira do homem. Ok? Então o que eu tenho dito lá em Goiânia, se você é líder, lidere em paz.
Se você não consegue ter paz liderando uma célula, se a célula para você só produz angústia, tormento de alma, eu falo, para com isso. Para com isso. Então, nesse jejum, os pastores de governo vão se reunir com cada líder de célula. Claro que não vai dar para ser individualmente, porque são milhares agora. E a pergunta é só essa: irmão, você está em paz? Você está entendendo a graça de Deus? Você está compreendendo que você não é você que faz, que é Ele? Você está em paz à frente da célula? A pergunta é só essa. Porque aqueles que não conseguem liderar em paz, nós vamos liberar em paz. E vão dizer, não precisa, não queremos você atormentado. Nós não queremos que a obra de Deus cresça às custas do seu tormento. Não queremos. Não queremos que ninguém diga, me atormentei por isso aqui. Eu quase fui consumido por essa obra. Não queremos ninguém dizendo isso. Nós só queremos que trabalhe aquele que está em paz, feliz. Você está em paz, feliz em liderar? Porque se ele estiver em paz, no ano que vem vai ter algo maior ainda acontecendo lá. Esse ano não vai ter multiplicação. Não é ano de multiplicação. Esse ano é ano de arrumar a parreira. Cortar ali, cortar daqui. É assim que se faz. Mas no ano que vem vamos ter multiplicação de novo. Se Deus quiser, eu quero chegar a 5.000 células em Goiânia. Goiânia e Aparecida. Algo grande nos espera. Mas Deus só pode mover onde tem paz, descanso. Só o descanso encontra graça diante de Deus. O líder que não vive assim tem que parar. E eu tenho dito para os pastores também, você é pastor, mas se o pastorado está acabando com a sua vida, para com essa bobagem. Não, pastor, não posso parar. Pode. Deus não precisa de gastar a sua vida. Ele tem energia demais, poder demais, não precisa do seu. Entende? Então, ou você entra na paz, ou então não faça. Porque se você não tiver paz, não está sendo vencedor. O vencedor é aquele que já entrou no descanso. Josué e Caleb foram 2 vencedores. Eles entraram aonde? No descanso. Quem não entra no descanso, não tem o favor. Aí o que ele faz na marra. E quem não tem paz, atormenta os outros. Sabia disso? Como é que um líder sem paz lidera? Ele lidera atormentando. Ele lidera atormentando. Tivemos um caso interessante, uma das nossas igrejas, não lá em Goiânia, que chegou um líder de outro estado, mudou para lá. E o pastor ficou feliz. E fala, puxa vida, Deus mandou mais um para me ajudar. E colocou o irmão para liderar uma célula que já existia, cujo líder tinha também mudado. Aí o irmão foi. O irmão na primeira célula já falou para ele, vocês estão achando que eu vou carregar piano aqui para vocês? Vocês estão pensando que aqui é eu que vou fazer? Cada um aqui vai ter que fazer. Você tem feito? Não tem feito? E começou com aquela velha história. Será, então, que a sua experiência foi verdadeira? Será que você realmente provou da água da vida? Na reunião seguinte, não tinha mais nenhum. Ele matou a célula com um tiro só. Pá! O pastor me contou, penalizado, que ele teve que fazer uma força-tarefa para ir atrás dos irmãos, para não perder a célula. Os irmãos não mudaram de igreja, não. Só foram para outra célula. Ele falou, não precisamos de viver nessa angústia. Vamos para um lugar que tem paz, porque esse sujeito é um tormento. Ah, pastor, ninguém tem compromisso, ninguém quer ser cobrado. Só se deve. Quando não deve, a dívida está paga, cobrança irrita. Quantos creem que a cobrança aqui irrita? Você achou que eu ia perguntar outra coisa, né? Vou perguntar, quantos creem que não tem mais dívida para ser cobrada? Já foi pago. Amém, meus irmãos? Já foi pago. Mas eu gostaria de compartilhar com você. Quantos me dão mais tempo hoje ainda? Eu não tenho, né? Diz que eu não tenho tempo, aleluia. Mas eu vou. 3 estratégias do diabo para tirar a sua paz. Para você vigiar. 3 formas que o diabo usa para tirar a sua paz. Primeiro, todo mundo sabe, ok? Mas eu quero reafirmar para você. Primeira maneira que o diabo faz, estratégia que ele usa para tirar a sua paz é condenação. Condenação é resultado de justiça própria. Condenação é resultado de uma mentalidade ainda religiosa. Se eu comporto bem, sou abençoado. Se eu comporto mal, não sou abençoado. Então, tudo que acontece que não é legal é porque eu devo estar comportando mal.
Mas um crente nunca deveria aceitar acusação nenhuma na sua vida. E eu gosto muito de um exemplo da Bíblia, lá em Atos 28. Vou contar para você, para não precisar de ler o texto todo com você. A Bíblia fala que Paulo um dia resolveu ir para Jerusalém. Paulo era apóstolo aos gentios, mas pôs na cabeça que queria ir para Jerusalém. Tem algo errado nisso? Parece que sim. Se ele foi chamado para os gentios, ele não tem nada que ir se meter com os judeus. E a Bíblia fala que no caminho, olha para mim, no caminho, ele parou numa cidade chamada Cesareia. Lá tinha um profeta chamado Ágabo. E o Ágabo era um profeta interessante, ele profetizava encenando. Ele foi, pegou a capa de Paulo e fez uma encenação. Amarrou a capa, bateu na capa. E no final ele falou, assim farão com o dono dessa capa. Aí os irmãos disseram, não vai não, Paulo. O profeta acabou de falar, não vai para lá. Você vai apanhar, vai ser preso. Para que isso? Fica com os gentios. Paulo falou, eu vou. Paulo é um apóstolo. Eu não discuto com Paulo. Eu não tenho coragem de falar que ele estava fora da vontade de Deus. Mas que parece, parece. Não parece? Aí ele chega em Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, Paulo faz a coisa mais extraordinária do ministério dele. Parecia contradizer tudo que ele tinha feito. Quando ele chegou em Jerusalém, os apóstolos que estavam lá disseram para ele, olha Paulo, tem alguns irmãos aqui que são judaizantes, estão falando coisa muito ruim de você. Diz que você fala mal do templo e é contra a lei de Moisés. Aí os irmãos falaram, faz uma coisa Paulo, vai no templo, rapa a cabeça, oferece a oferta e faz o voto. Paulo escreveu para os gálatas não fazerem isso. Olha o que Paulo está fazendo. Foi no templo, fez o sacrifício, rapou a cabeça. Mas na hora que ele está saindo do templo, alguém reconheceu, esse é Paulo, é o cidadão que está falando mal do templo. A multidão veio em cima e bateu demais nele. Para ele não morrer, os guardas pegaram ele e levaram para a cadeia. Até agora só coisa ruim. Teve o julgamento, Paulo apelou para o Supremo Tribunal daquela época, que era em Roma. E ele falou, eu quero ser julgado em Roma, porque ele era cidadão romano. Aí mandaram ele para Roma. Paulo entra no navio. Estou te contando a história, está na Bíblia, Atos, tá? 27 e 28. Entrou no navio e ele está navegando. O que aconteceu com o navio? Afundou o navio. Você vê, quando dá uma sequência dessa, você não fica meio chateado? Afundou o navio. Afundou o navio, a Bíblia fala que todo mundo se agarrou nos destroços do navio e foram parar numa ilha chamada Malta. Lá em Malta moravam os nativos, diz a Bíblia. Como se fosse índio para nós. A Bíblia não fala índio, eu estou falando por minha conta, são nativos. E aí eles foram parar na praia, tinham uns nativos que ajudaram eles a estar ali, fazendo muito frio. Fizeram uma fogueira para esquentar. Paulo, querendo ajudar a fazer a fogueira, vai pegar um graveto. Na hora que ele pega o graveto, o que tinha no graveto? Uma cobra venenosa. E a cobra grudou na mão dele. Não largou. Paulo colocou a cobra em cima do fogo. Na hora que ela sentiu o fogo, ela soltou e foi embora. Paulo sentou e ficou ali. Mas os nativos ficaram olhando para ele. Vamos ler o que os nativos disseram? Atos 28, verso 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado da fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros, aqui fala bárbaros, né? Bárbaro é gente como índio mesmo. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros, certamente este homem é assassino. Porque é o pior pecado na opinião deles. Porque salvo do mar, a justiça de Deus não o deixa viver. O pecado dele achou ele. Essa é a teologia dos bárbaros. Não parece muita teologia de pastor hoje em dia? Mas a Bíblia fala que é a teologia dos bárbaros. Não é a teologia de Paulo. Não é a teologia de Deus. É a teologia dos bárbaros. Comportou bem, é abençoado. Comportou mal, você vai sofrer, não tenta fugir que vão te achar. Agora, vê a sequência. O profeta fala para não ir. Chega lá, ele apanha, vai preso. O navio afunda e a cobra pica.
Vamos imaginar que é você. Acordou de manhã, passando mal, corpo ruim, parece que é dengue. Mas você tem que trabalhar. Entra no carro. Na primeira esquina alguém bate no seu carro. Mas você fala, eu vou chegar no trabalho. Chega no trabalho, tem uma boa notícia para você. Está demitido. Aí você pega e volta para casa. Quando você entra em casa, a mulher fala, ainda bem que você voltou mais cedo. O Juninho está com pneumonia. O que você vai falar nessa hora? Meu Deus, o que eu fiz? Não é assim? Vamos procurar o pastor Mauro para contar para nós o que nós fizemos. Pastor, explica. Nós não estamos entendendo. Qual que é a parte que você não entendeu? A batida do carro, a dengue, a pneumonia ou a demissão? Porque quando alguém fala, não estou entendendo, o que ele está falando na verdade? Eu sou bom, eu sou fiel. Essas coisas só acontecem com pecador. Com gente boa igual eu não acontece isso, não. Eu quero saber o que está acontecendo. Deus me deve alguma explicação. Sim, porque você é bom, mal é Deus. E Ele não está seguindo as regras. Entendeu? Eu já passei por dias ruins assim. Não muitos, graças a Deus. Porque os dias bons são abundantes. Dia mal são tão poucos que eu lembro de cada um. Quando acontece uma sequência dessa, qual que é a sua atitude? Você faz uma interpretação. Qual que é a interpretação? Tem algo errado na minha vida. Eu tenho que descobrir o que está errado comigo. Por quê? Meu pecado me achou. É alguma coisa que eu fiz. Vou procurar um pastor. Pastor, eu já orei para saber o que eu fiz, mas não estou lembrando, pastor. Parece que eu não sei o que eu aprontei, mas as coisas estão ruins demais para mim. E o pastor fala, não foi você que pecou. Ele fala, não foi não? Não. Isso é maldição hereditária, foi seu avô que pecou. Aí você fala, estou perdido. Se eu for receber cada castigo que aquele miserável pecou, eu vou viver aonde? No inferno. Você vê que a teologia não ajuda o cidadão, só piora a vida dele. Não é? Mas veja, qual foi a atitude de Paulo nessa situação? Paulo estava em paz. Em paz. A Bíblia fala que ele sentou. Verso 5, olha o que diz. Verso 5? Não. Quando os bárbaros viram a víbora... Ok, agora é o 5. Porém ele, Paulo... Aí você vai falar o quê? Deus, tem algo errado comigo. Lá em Goiânia eles são assim, chega aqui eles são do mesmo jeito. A justiça está me perseguindo. Brincadeira, meu irmão. Olha para cá. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, Paulo pegou a cobra, sacudiu no fogo, não sofreu nenhum mal. Avança. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar e cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de opinião, a teologia ruim essa, diziam ser ele o quê? Não, ele é pecador, ele é Deus. Já descobri, esse cara é demais, ele tem que orar por mim. E de fato, Paulo orou por todos na ilha e todos foram curados, todos. Todos, você consegue imaginar um mover desse? Ele ficou 3 meses lá, quando ele foi embora não tinha nenhum doente, diz a Bíblia. Entende? Agora presta atenção, a sequência de eventos poderia ter deixado Paulo sem paz. Mas ele fala que ele sacudiu o réptil no fogo e sentou. Pegou o chimarrão e continuou bebendo. Em paz. Por que ele está em paz? Porque eu não defino o amor de Deus pelas circunstâncias. Mas eu conto para as circunstâncias o quanto Deus me ama. Aquele que define o amor de Deus pelas circunstâncias, o tempo inteiro ele muda. Ou é pecador ou é Deus. Comportou mal, pecador. Foi tudo bem hoje? É Deus. Foi tudo mal? Não consigo entender. Mas quem já sabe que Deus o ama? Porque Deus não prova que ama você pelas circunstâncias. Romanos 5, 4 diz o quê? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, como? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós éramos ainda
pecadores, inimigos de Deus. Então, Deus provou que nos ama. Onde é que Ele provou que nos ama? Na cruz. Agora, Deus prova que te ama na circunstância? Não. Circunstâncias não me dizem nada. Ah, pastor, mas o que aconteceu é ruim. É ruim, mas eu creio que Ele me ama. E se você crê que Ele ama, continue em paz. E se você tem paz, vai cumprir Romanos 8, 26 a 28 na sua vida. Qual é? Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Deus faz com que todas as coisas cooperam para o bem. Deus faz com que tudo coopere para o bem. Então, quando vem notícia ruim, eu não fico lá exasperado. Não, eu estou em paz. Eu estou em paz. Estou passando por uma tribulação lá na minha empresa. Eu tenho uma gráfica, virei industrial gráfico. Que a Receita Federal está cobrando, não só de mim, das gráficas todas do país todo, um imposto que a gente achava que era isento. Mas a Receita falou que não é, vamos ter que pagar. É um valor expressivo. Então, para construir o prédio da minha gráfica, eu passei por um aperto. Na hora que eu estou saindo do aperto, chega uma cobrança monstruosa para mim. Todos ficaram sabendo, os funcionários ficaram sabendo. Mas como tem muito nativo, bárbaro, perto da gente, aí fiz uma reunião lá com a minha equipe. Aí um deles falou: pastor, como é que você explica isso? Eu falei: eu não explico nada. Mas o que você está sentindo? Também nada. Porque eu creio que todas as coisas cooperam para o meu bem. Eu só quero saber como é que esse imposto vai resultar em bênção para mim. E eles ficaram me olhando meio perplexo. Porque quem paga imposto sabe que imposto é imposto. E o leão que ruge ao redor é o da Receita. Por isso que ninguém quer se formalizar. Olha para cá. Brincadeira. Aí um deles falou: é, pastor, mas alguém... Porque na minha gráfica todo mundo é crente. Até porque não tem alternativa mesmo. Ou converte ou converte. Brincadeira de novo, estou brincando muito hoje. Mas não é muito brincadeira não, é só um pouco, olha para cá. E aí, um deles falou: é, pastor, mas alguém aqui falou o seguinte: será que o pastor Aloísio ouviu de Deus para comprar essa gráfica? Será que foi a vontade de Deus? Essa é outra teologia que tem. Se você estiver na vontade de Deus, barco não afunda. Tempestade não vem. Mas vem. Jesus estava no barco, claro, dormindo, mas estava no barco. Quando veio a tempestade, eles achavam que iriam afundar. Jesus estava no barco. Então, com Jesus no barco, às vezes vem tempestade também. Quantos tem aqui o Senhor no seu barco? Não quer dizer que o barco não vai balançar feio. Mas nessa hora, fala: se o Senhor dorme, eu durmo também. Eu estou em paz. O Senhor vai me dar o dinheiro para pagar o imposto? Ou então vão descobrir que cobraram errado e vai corrigir. Mas de uma forma ou de outra, eu vou ser abençoado. Então eu estou em paz. Mas a pergunta é: por que, pastor? Isso aqui é importante, vou falar para você. Por quê? Se você tiver feito algo fora da vontade de Deus, pastor, a coisa vai desandar na sua vida. Por isso que crente vive com medo. Qual é o maior medo do crente? É não saber se ele faz ou não alguma coisa. Porque ele não sabe se é a vontade de Deus. Eu vou ou não vou? Should I stay or should I go? Já viram essa música? Ele não sabe o que faz. Então é comum você encontrar irmãos dizendo: pastor, apareceu oportunidade para mim, mas é na cidade tal. Como é que eu sei que é a vontade de Deus? Eu falei: irmão, fique em paz. O Senhor vai te conduzir. Mas e pastor, e se eu for e não for da vontade dele? Bom, se você for, você vai sozinho, Deus fica para trás. Não, não falo isso não. Ele vai com você também. Nada pode separar você do amor dele. Por isso, não fica o tempo inteiro empacado, com medo. Essa teologia dos bárbaros faz você ficar com medo o tempo inteiro. Deus falou comigo algo muito poderoso na reunião de pastores. Estava pregando quando Deus falou comigo. No Salmo 23. Quantos conhecem o Salmo 23? Então lá diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aí diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quem é que me faz repousar?
Ele. Ele me leva para junto das águas de descanso. Quem é que me leva? Verso seguinte: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Quem é que me guia? Mas aí vem o verso 4: ainda que ele me guie pelo vale da sombra da morte. Está assim na Bíblia? Como é que está escrito aqui? Ainda que eu... Está entendendo aqui o que está acontecendo? Até agora Deus guiou, aqui ele foi por conta própria. Deus guia você para pastos verdejantes, Deus leva você para águas tranquilas, Deus guia e leva você por veredas da justiça. Mas Davi diz: mas eu de vez em quando resolvo andar por vales da sombra da morte. Não foi levado. Deus não leva ninguém para vale da sombra da morte. Davi que foi. Mas o que ele diz nesse momento? Estou frito. Eu vim, Deus ficou lá esperando. É assim que ele diz? O que ele diz? Ainda que eu, erroneamente, na minha vontade, decida andar pelo vale da sombra da morte, mesmo assim não temerei mal nenhum. Por quê? Porque mesmo nessa circunstância, tu estás comigo. Tua vara e o teu cajado me consolam. Está entendendo? Ele não vai deixar você em circunstância alguma. Essa é a graça de Deus. Entende? Deus quer te guiar. Mas você, em vez de ir para águas tranquilas, você resolveu ir para o vale da sombra. Por que você quer fazer isso? Não sei, mas tem gente que tem esses rompantes. Em vez de ir pela vereda da justiça, ele resolve ir para o vale da morte. Aí quando ele está no vale da morte, ele procura o pastor. Pastor, o que eu faço agora? Aí o pastor fala o que para ele? Você fez, você resolve. Deus não tem nada a ver com isso. Não foi ele que te levou. Você foi porque você quis. Mas pastor, agora não dou conta mais de sair disso aqui não. Pois é, devia ter pensado antes. É a teologia dos bárbaros. Qual que é a teologia de Cristo? Irmão, você fez essa bobagem? Não se preocupe. O Senhor vai tirar você daí. Você fez a lambança? Ele vai limpar para você. Ah, pastor, você está incentivando os outros a ir para o vale errado. Não estou incentivando ninguém a ir para o vale da sombra da morte, porque ninguém quer ir para lá. Ele foi porque em algum momento destrambelhou alguma coisa. Presta atenção, estou te falando isso, você ter segurança. Ele está com você. Entende? Não fique empacado o tempo todo na sua vida, perguntando, ele está comigo ou não está comigo? Ele vai ou não vai? Eu decido ou não decido? Eu compro ou eu vendo? Meu Deus do céu, eu não sei o que eu faço. Eu contrato ou eu demito? Eu sou contratado, eu vou embora. Eu vou virar autônomo, vou virar funcionário público. Faz concurso ou não presto? Eu namoro e caso ou não caso? Eu caso com a Joana ou eu caso com a Josefina? É sempre uma angústia. O tempo inteiro angustiado. Ele não está em paz. Fique em paz nas águas tranquilas, nos pastos verdejantes, nas veredas da justiça. Porque mesmo que nessa situação você vai parar num vale ruim, entenda isso, o Senhor está com você. Uma vez eu encontrei um irmão. Um irmão falou, pastor, eu casei errado. Tem certeza, não era a vontade de Deus. Deus tinha alguém para mim, eu casei com a pessoa errada. Já ouviram essa conversa? Eu já ouvi. Eu falei, muito bem, o que você quer fazer sobre isso? Eu já encontrei a mulher que Deus me deu. Eu vou separar dessa, vou casar com ela. Eu falei, você não pode separar dessa. Você casou, o casamento é indissolúvel. Pastor, só quando é com a pessoa certa. Com a pessoa errada pode separar. Onde é que está isso? 1 Aloísio. Não está. Não está na Bíblia. Pastor, então eu estou condenado a ser infeliz? Falei, de jeito nenhum, é isso que está a glória de Deus. Eu nem discuto se era ou não a vontade de Deus. Eu discuto o seguinte, você casou, agora vai ter que dar certo. Depois que casou, não discuta mais o assunto, vai ter que dar certo. E eu falei para ele, fique com a sua esposa, que a vara e o cajado do Senhor vai te consolar. Ele vai estar com você, vai mudar a sua história. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Uma vez eu estava de férias, em Ubatuba, também conhecida como Uba-chuva. E eu fui para lá, choveu tanto, mas tanto, começou a inundar o hotel que eu estava. Você imagina umas férias que o hotel dá uma tal da ressaca no mar, e o mar vai atacando o hotel que você está. E um dia eu estava lá embaixo, as minhas filhas eram pequenas, elas estavam felizes da vida com aquilo. Eu e minha esposa não estavam muito felizes, estava nublado demais e chuvoso. E alguém do lado,
comentou: será que nós viemos na vontade de Deus? Eu dei para ele aquele meu olhar. Eu falei: irmão, é o seguinte, se viemos ou não, agora não vou perguntar mais não. Agora é o seguinte, as férias vai ter que dar certo. Não, mas Deus não tem compromisso. Essa é que é a história. Deus é poderoso para transformar qualquer circunstância no seu bem. Veja, eu não fui tirar férias para desobedecer a Deus. Eu não fui tirar férias que eu queria fazer algo errado. Eu só queria descansar na praia, só. Mas Deus não queria. Como que ele não queria? Mas tudo bem, supondo que ele não queria, agora eu estou aqui. Aí ele ficou lá em Goiânia. E vai me deixar lascar? Não vai não. Vai mudar minhas férias. No outro dia recebi um convite de um pastor. Pastor Luiz, você poderia vir aqui na emergência, pregar na minha igreja? Falei: onde é a sua igreja? Não vou nem te contar onde é a igreja dele. Na cidade tal, na beira da praia, por minha conta. Eu falei: e tem algum hotel que eu posso ficar? A igreja paga para mim? Claro, pastor, avião e hotel. E o hotel na beira da praia? Tá chovendo por aí? Bom, resumindo a história, uma vez que você pegou o vale errado, não desista de crer que você é amado. Ainda lá o Senhor vai te guiar e vai te proteger. A Bíblia fala que Abraão um dia, amanheceu com um problema. Veio uma seca muito grande em Canaã. E ele falou: vamos morrer de fome. O gado não tem pasto, nós não temos comida. Vamos para o Egito. A Bíblia fala que ir para o Egito é desviar da fé. Abraão, o pai da fé, desviou da fé, foi para o Egito. Lá no Egito ele combinou com a esposa: fala que você é minha irmã. Porque os homens lá, eu não sei como é que eles são, eles vão gostar de você e vão me matar para casar com você. Então, amorzinho, a partir de hoje você é minha irmã, amém? Você sabe, eu não precisava ter medo de nenhum homem ímpio se eu falasse para minha esposa isso. Ela mesma ia resolver minha vida. Mas Abraão, Sara era muito mais paciente. A Bíblia fala que Faraó interessou por Sara e mandou buscar Sara. E Abraão deixou para ser parte do harém dele. Mas Deus não gostou da história. Deus interviu. Deus podia dizer: olha, Abraão, se afastou para o Egito, agora se vira. Arrumou problema, resolva. Deus não fez isso. Deus falou: não vai não. Que história é essa de Faraó? Não vai tocar não. A Bíblia fala que Deus mandou praga na casa de Faraó. E Faraó mandou a esposa de volta. Ele nem mandou sozinha. A Bíblia fala que ele mandou com bois, camelos e escravos para Abraão. Abraão ficou mais rico. Ele entrou no lugar errado, desviou da fé, mas quando voltou, estava mais rico do que quando foi. E sabe o que é pior? Deus repreendeu o Faraó. Com Abraão, Deus não falou nada. Ele não falou: não faz mais isso não, tá, Abraão? Até porque ele vai fazer de novo depois. Ele vai chegar num outro lugar, chamado a terra dos filisteus, e tem um rei chamado Abimeleque. E ele de novo: Sara, você conhece o nosso plano B, você é minha irmã, tá lembrando? Aí Sara falou: tá bom, Abraão, vamos de novo. E Abimeleque, do jeitinho que Abraão pensou, chamou Sara para fazer parte do harém dele. Deus de noite apareceu no sonho para Abimeleque, falou para ele: você está morto. Imagina se Deus fala para você que você está morto de noite. Você vai acordar, a cama tem uma poça. Tem que imaginar às vezes. Por que, Senhor? Você pegou a mulher que tem marido. Que dia que eu fiz isso, fulana? Mas eu não sabia. É porque você não sabia que eu estou te avisando. Mas você vai acordar, se você não resolver isso, você está morto. Abimeleque chamou Abraão. De novo, a mesma coisa, mesma história. Deus não repreendeu Abraão, não falou nada. Mas Abimeleque ficou com problema de disfunção renal muito tempo. Do susto que ele passou. É que você nunca viu Deus querendo te matar. Se você vir, você ia entender a cena. O negócio não deve ser brincadeira, coitado. E ele estava em casa. Olha como é terrível. O cara está em casa, em paz, tranquilo. Não está fazendo nada para ninguém. Aparece um crente. Depois que o crente chega, a vida dele vira um inferno. Aí o crente vai embora em paz e ele fica lá, no inferno dele. É assustador, mas isso é a graça de Deus. Quantos entendem a graça de Deus? Oh, Senhor, por que eu tenho que ir embora? Mas eu vou encerrar.
Segunda maneira como o diabo tira a sua paz é com medo. Jó é um exemplo disso. Jó, capítulo 1, verso 5. Fala que Jó sacrificava, Jó adorava. Mas por que ele fazia isso? Jó fazia isso porque ele tinha medo. Medo. Aliás, vamos ler o capítulo 3 primeiro. Jó 3, 25. Olha o que ele diz. Jó 3, 25. Aquilo que temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Isso é uma coisa, é uma teologia muito usada. Está na Bíblia, pastor. Mas é preciso entender o contexto em que as coisas estão na Bíblia. É um contexto específico de Jó, naquele momento, com aquela visão, mentalidade. No Novo Testamento, a vontade do Senhor é que você não tema. Tenha bom ânimo. Alguém vai cuidar de você. Anjos trabalham em seu favor. Não fique com medo de nada. Agora, Jó tinha medo. E por que ele tinha medo? Ele fazia o quê? Olha o que diz Jó 1,5. Decorrido o turno de dias e seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia, talvez, quem sabe, tenham pecado e blasfemado contra Deus. Então já vou oferecer o sacrifício antecipadamente. Sei lá o que eles aprontaram. Já viram como tem muito crente que fala a mesma coisa? Pastor, o navio afundou e a cobra picou, deve ter pecado. Sei lá, é igual está escrito. Pode ser que errou, pode ser que eu aprontei, não lembro. E agora o pecado me achou. Então, os crentes vivem com medo o tempo inteiro. Por quê? Porque na cabeça deles, Deus está só esperando um negocinho para derramar ira na cabeça dele. Deus está esperando só mais uma vez. Se aprontar aí, você vai ver. Vai chover fogo de enxofre sobre você. Então ele vive com medo, o tempo inteiro com medo. Medo de Deus. E por isso não tem paz. Ninguém consegue ter paz debaixo de condenação, debaixo de medo. Quantos querem a paz do Senhor na sua vida? Para encerrar, a terceira coisa que o diabo faz é ansiedade. A ansiedade está ligada com medo do futuro. Medo das circunstâncias do futuro. Medo do que pode vir a acontecer. Isso também tira a paz. Torna-se você susceptível a ataques do diabo. Agora, a Bíblia fala que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele foi lá no Getsemane. Aqueles que já foram a Israel comigo tiveram o privilégio de ter ministração no Getsemane. Esse ano eu vou de novo, em novembro. Talvez você queira ir comigo. Está feito o convite. Mas você paga, obviamente. É um convite, mas você tem que pagar. Olha para cá. A Bíblia fala que ele entrou no Getsemane e ele começou a orar e ele transpirou sangue. Presta atenção, o sangue de Jesus é que nos redimiu. Mas o sangue foi derramado em várias situações. O sangue foi derramado quando foi colocado prego nas mãos e nos pés. O sangue foi derramado quando foi colocada a coroa de espinhos. O sangue foi derramado quando teve açoites nas costas. O sangue foi derramado quando o soldado colocou a lança do lado. Todas essas situações têm um significado espiritual. Mas a primeira vez que Jesus derrama sangue é no Getsemane. E ele, a Bíblia fala, transpira, sua gotas de sangue. Por que a primeira área é essa? Porque a primeira área que o Senhor redimiu é a maldição do estresse, a maldição da ansiedade, a maldição da angústia. Ele sentiu toda a angústia, de maneira que você não precisa sentir mais nenhuma. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Não precisa sentir mais nenhuma. Essa é a primeira razão porque ele derramou o sangue. Não pense que a obra de Deus tem que ser feita com angústia. A impressão que eu tenho é que tem pastor que tem prazer na angústia. Muitos pastores, antes da pregação, ficam num quartinho se angustiando. Oh, Senhor, vem, fala. Não consigo entender por que ele pensa que isso vai comover a Deus. O que toca o céu é a sua paz. Quando você está em paz, o céu se abre sobre você. O favor vem sobre você. É o descanso que faz isso. Na verdade, a Bíblia fala lá em Ezequiel 44, 18,
que aqueles que serviam a Deus no Velho Testamento, que eram os sacerdotes, eles não podiam transpirar na presença de Deus. Porque a Bíblia fala que qual foi o resultado da maldição do pecado? É que o homem ia obter o seu pão com o suor do rosto. Então o suor não foi planejado para Adão, o suor veio depois. Não é que Adão não ia trabalhar, trabalho não é maldição, está me ouvindo? Trabalho é de Deus, porque Deus trabalha. Jesus disse, meu pai trabalha e eu trabalho também. Então trabalhar é de Deus. O que não é de Deus? O suor, o desgaste. É você em trabalhar, desgastar-se. Isso não é a vontade de Deus. Por isso, na obra de Deus, olha o que diz: tiaras de linho lhes estarão sobre a cabeça, e calções de linho sobre as coxas. Não, isso aqui é uma ordem para o sacerdote, não poderiam vestir ao ponto de vir suor, porque o sacerdote não podia transpirar na presença de Deus. Se isso era assim na velha aliança, muito mais na nova. Nós fazemos tudo no descanso. É uma palavra que eu preguei muitos anos, você pode ouvir depois, onde eu falo dos meninos do reino. E mostro na Bíblia que a vontade de Deus é que a sua vida, o seu ministério, seja uma grande diversão. Uma grande alegria. Em paz. Eu não tento sustentar coisa alguma no meu braço. Eu não fico na minha casa me angustiando por causa da igreja, por causa das finanças da igreja, por causa de problemas. Não me angustio, eu estou em paz. Eu vivo o problema só no momento do problema. Nem um minuto antes. E depois que passa também, esqueço, não fico pensando nos outros que virão. Eu vivo em paz. Mas quanto mais em paz eu vivo, mais bênçãos de Deus me alcançam. Mais bênçãos de Deus me alcançam. Quantos dizem amém sobre isso? Para encerrar, João 14, 26. A Bíblia fala que naquele mesmo dia, na noite em que foi traído, o Senhor Jesus, você conhece, ele partiu o pão, bebeu o cálice junto com os discípulos da nova aliança. E ele falou, agora eu preciso de ir. Eu vou. E a Bíblia fala que os discípulos se entristeceram muito. Mas ele falou, eu vou, mas vou fazer duas promessas para vocês. Quais são as promessas? Olha o que diz. João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Primeira promessa, ele disse, eu vou enviar o Espírito Santo para vocês. É a coisa mais preciosa que eu tenho, eu vou dar para vocês. Sou eu mesmo. O Espírito Santo, só existe um Deus, não tem três deuses, tá bom? O Espírito Santo é Deus, Jesus é Deus e o Pai é Deus. Ok? O Espírito Santo foi enviado porque ele é Deus habitando em nós. Não tem bênção maior do que essa. E Jesus disse, ele vos ensinará tudo o que você precisa saber. O Espírito Santo não ensina só coisas relacionadas com a Bíblia. O Espírito Santo ensina tudo. Tudo. Eu estou trabalhando agora com gráfica. Você acha que eu já fui gráfico algum dia? Eu não entendia nada de gráfica. Eu trabalho só um dia por semana, só vou lá na segunda-feira, que é o meu dia de folga, porque o meu trabalho realmente é ser pastor. Ok? Esse é o que eu sou, pastor. Mas segunda-feira eu vou lá. Então eu sou... E aí, eu começo a dar orientação para o pessoal que trabalha na gráfica, que são técnicos. Nessa segunda-feira mesmo, um deles falou, pastor, você está enganando a gente, você entende tudo de gráfica. Eu falei, estou aprendendo. Ele falou, mas como é que, de onde você tirou para fazer isso, isso e isso? Eu falei, de onde eu tirei? Isso aí é o Espírito Santo que me ensina. Enquanto você falava, o Espírito Santo colocou no meu coração, olha isso, tem algo errado aqui. Eu trabalho pelo Espírito Santo. Na gráfica tem um software que funciona para fazer o orçamento dos serviços. E eu percebi que tinha algo errado. Chamei o nosso administrador e falei, escuta, tem algo errado no software, eu quero que você chame o técnico para ver. Ele falou, mas como é que você sabe? Eu falo, porque o Espírito Santo me ensina. E quando eu sento aqui, eu viro empresário gráfico. O bom é que ele morre de medo de mim. Ele acha que lá em casa Deus me conta tudo que ele faz. Se ele soubesse que eu nem lembro, tadinho, mas não conta para ele não, olha para cá. Deixa ele com medo, vai ser bom. Não, não deixa com medo não. Mas ele vai ficar em paz também. Só um pouco de temor. O Espírito Santo ensina. Tem um irmão que estava me contando que ele resolveu montar uma lavanderia.
nunca tinha passado de uma calça na vida dele. Nunca, lavar roupa nunca passou na cabeça dele. Ele achava que roupas nunca ficavam sujas, porque apareciam magicamente no cabide do guarda-roupa dele. Como tem muitos homens aqui que acham isso e casam e concluem, é verdade, a mágica funciona. Nunca falta uma calça limpa para ele, passada. Eles iam montar uma lavanderia. Ele não sabia nada de lavanderia. E no começo ele tinha que fazer tudo. Ele não conseguia passar roupa. Ele chegou lá um dia e falou, pastor Luiz, eu posso orar para Deus me ensinar? Eu não tenho tempo de fazer um curso. Eu falei, pode, porque Jesus disse que o Espírito Santo vai te ensinar a respeito de todas as coisas. O Espírito Santo sabe tudo de lavanderia. Ele estava me testemunhando esses dias que as coisas que ele faz na empresa dele, as outras empresas ficam pensando, onde ele está aprendendo isso? Porque o Espírito Santo está ensinando para ele. O Espírito Santo vai ensinar você também. Quantos dizem amém? Essa é a primeira promessa, mas vem a segunda agora. Olha o que diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então preste atenção, Jesus vai morrer daqui a algumas horas. Não é dias não, daqui a algumas horas ele vai partir. E ele sabe que vai partir. E ele está avisando para os discípulos. Então preste atenção, analisa da seguinte maneira. Você é uma pessoa muito, muito rica. Você tem patrimônios, tem coisas, você tem muita coisa. E você sabe que vai morrer. Você chama então seus filhos e fala para eles, eu estou partindo. Mas eu vou deixar para vocês uma coisa muito especial que eu quero que vocês guardem. O que você deixaria? É aquilo que é mais precioso para você. Entende? Quando você resolve deixar uma coisa especificamente, é porque aquilo para você é muito importante. Aqui está Jesus, ele vai partir. E ele falou, vou deixar para vocês uma coisa. É a coisa mais importante que eu uso, que eu tenho na minha vida. Vou deixar para vocês a minha paz. Ele não falou que ia deixar para nós dinheiro, poder. Ele não falou que ia deixar para nós recursos. Ele falou, eu vou dar para você a minha paz. Você tem noção qual é a paz que Jesus vivia? Era a paz perfeita. E ele disse que essa paz você pode ter hoje. Mas não apenas hoje, todos os dias da sua vida, você pode viver nela. Todos os dias. Todas as vezes que o diabo vier para tentar roubar a sua paz, você vai dizer isso. Jesus me deu a paz dele. Eu vou entrar nessa paz agora. E ele vai fazer a obra na minha vida. Quantos querem ver poder fluindo da sua vida? Quantos querem multiplicar graça e favor sobre si? Fique em pé. O descanso vai fazer isso com você.